Vamos ver algumas funções do RStudio para nos ajudar no trabalho com R. O R ele foi criado inicialmente para ser um programa analítico e ser utilizado de maneira interativa, direto ali no terminal, mas com a complexidade dos programas, com a necessidade de fazer com que as pessoas pudessem trocar ideias, né, tornar os programas mais compartilhados, fazer com que a pesquisa fosse reprodutível, tudo isso exigiu a necessidade de criação de ambientes integrados de desenvolvimento de programação para além do terminal do R. Várias opções surgiram e o RStudio é uma dessas opções bastante completa, bastante funcional e que nós vamos explorar um pouco aqui para ver como que o RStudio pode nos ajudar para fazermos uma análise de dados com o R de maneira agradável, produtiva, eficiente e adaptada ao nosso jeito de trabalhar, explorando os recursos disponíveis no RStudio. O RStudio é uma ferramenta para nos ajudar com o trabalho de análise de dados com o R. Bom, vamos começar então recapitulando um pouco as funcionalidades do RStudio para podermos trabalhar com o R. O R é um programa de análise de dados que funciona dentro do RStudio numa janela específica chamada de console. E o RStudio é um ambiente de desenvolvimento que foi criado para poder ajudar a gente a trabalhar melhor com informações adicionais do R. Vamos lembrar que quando o R foi criado, ele foi baseado num programa chamado S, depois o S+. Era um programa que tinha como concepção, na época, lá nos anos 70, anos 80 do século passado, a ideia de que o usuário ele foi pensado principalmente para pessoas que trabalhavam com análise de dados, com estatística inicialmente, para que as pessoas pudessem interagir com o terminal. Então, as pessoas fariam diretamente entrariam com uma função no terminal e o terminal daria uma resposta já imediata. Diferente dos programas que se utilizavam na época, em que os códigos eram escritos em programas, geralmente escritos em papel, depois digitados, né, por um digitador, com cartões perfurados, o software era rodado e vinha a resposta para os analistas poderem tirar suas conclusões, enfim. Se tivesse algum erro no programa, todo esse processo teria que ser, ou se a análise demandasse um novo aprofundamento, todo esse processo tinha que ser refeito. Então o R, a concepção original dele, do S, né, foi criar uma forma interativa, né, diretamente no terminal do R. Então, por exemplo, se digitássemos dentro do terminal do R, por exemplo, uma variável aqui, notas, né, recebendo o valor, o conjunto de dados, né, vamos supor que temos notas dos alunos 6, 8, 7, 4, nota 10, né, essa função ela fica armazenada na memória do R, ela vai aparecer então na área de ambiente aqui, né, como um vetor, que tipo né, numérico, o tamanho, né, ele tem 5 valores, né, então, o RStudio traz essa informação. Quem está operando diretamente com o R, sem ter o RStudio, não teria essa informação adicional aqui. Então, quando você vai criando várias variáveis, vários objetos do R, né, essa informação vai se perdendo. O RStudio ele vai ajudando a gente a compor esse trabalho, permitindo que programas mais complexos possam ser feitos. Originalmente, a ideia era que o R, por exemplo, fizesse essa variável e você pudesse já direto, né, calcular, por exemplo, a média das notas, né? Inclusive a notação do R, a forma de escrever o R, a notação chamada, tipo de programação chamado de funcional, né, tenta reproduzir um pouco como
como se escreve, né, matematicamente as fórmulas, né? Então, essa interação direta feita do R com o terminal foi ficando limitada, né, para que as pessoas pudessem desenvolver programas mais complexos. Foi criado então alguns ambientes de trabalho. O RStudio foi um desses ambientes e ele é bastante completo. Existem vários outros, mas ele é bastante completo para que possamos desenvolver programas, scripts mais complexos com o R. Podemos ter a funcionalidade do terminal, mas geralmente o que nós vamos fazer com o R é criar scripts, né? Então podemos criar o script clicando na bolinha verde com sinal de mais, ou clicando em arquivos, né? Novo arquivo, né? Com tipo RScript. Vamos aqui usar o RScript, mais adiante também os documentos do tipo R Markdown, mas o R permite desenvolver vários tipos de programa, né? Ou clicando em Ctrl Shift N também é a mesma coisa, pode-se criar um script no R. Ele vai abrir uma nova janela, né? E dentro dessa nova janela a gente pode colocar os nossos documentos, escrever os nossos documentos, os nossos códigos. Bom, a gente pode, então, tendo um documento de script, por exemplo, eu poderia fazer o mesmo procedimento aqui, né, dentro do script, escrever o código, por exemplo, aqui, calcular agora o desvio padrão, né, das notas que já foram criadas, né, pelo comando que foi feito diretamente no terminal e constam que estão aqui na área de memória do R, na área chamada de ambiente, no ambiente global do R. Para executar dentro do script uma função, um comando, posso clicar aqui em Run, né, ou Ctrl Enter, para executar o script linha a linha, né? Então, a gente executa o comando, né, com o run, e o script, o RStudio envia a informação que está no script diretamente para o terminal, que está aqui embaixo, e ele vai ser executado. E nós podemos salvar o nosso script, né, clicando no disquete, né, para salvar o documento, clicando em Ctrl S ou clicando em arquivos e salvar. A mesma coisa, vamos salvar, dar um nome para ele. Vamos chamar de script test. Ele vai ter a extensão .r, que é como o R reconhece os textos que contêm códigos para serem rodados, e será salvo na área de arquivos que está sendo retratada aqui ao lado. Então, o script teste então aparece dentro da área de arquivos e nós temos então essa visão geral. É assim que o RStudio vai nos ajudar de início, né? Tem outras opções para depuração dos programas, para trabalho com repositórios de controle de versão, como GitHub. Enfim, há várias outras funcionalidades que o RStudio vai nos ajudar, né? Mas a lógica básica do programa é essa: nós vamos escrever os scripts ou os documentos R Markdown, vamos executá-los, o RStudio vai acionar o terminal, a informação vai para o terminal, nós vamos ver o que nós estamos criando na memória do R, os objetos que estamos criando, e vamos ter o controle do nossos arquivos, no nosso diretório, né, que aparece aqui ao lado direito. Podemos rearrumar aqui essas janelas, mas em princípio do lado direito.
Esses arquivos que já estão aqui, o arquivo rdata, é um arquivo de ambiente do R. Todas as informações que estão aqui na área de ambiente, elas são salvas dentro do arquivo rdata. Esse é um arquivo binário. O R, quando você sai, se você tiver essa opção marcada, que está marcada já automaticamente, quando você instala o RStudio, quando você sai do RStudio, do próprio R, o R pergunta se você quer salvar a sua sessão, né? Então ele salva a sessão, nesse arquivo aqui rdata, ele vai salvar os documentos que estão abertos, os objetos que estão abertos aqui. A gente pode pensar esse arquivo rdata como sendo um tipo de uma planilha do Excel. A planilha do Excel, você abre, ela tem várias pastas dentro dela, né, e você pode, dentro de uma única planilha, trabalhar com várias pastas ao mesmo tempo. Então, esse arquivo rdata, ele é mais ou menos essa ideia, ele reproduz um pouco essa ideia, só que ele não guarda só, assim como também a planilha do Excel, não guarda só dados. Você pode, se você fizer alguma macro no Excel em VBA, você pode também salvar na mesma pasta de trabalho. Aqui também, as funções que você vai criar, né, e que vão ficar na memória do R, vão ficar dentro dos objetos que você vai criar como funções dentro da memória do R, vai ficar aqui dentro do arquivo rdata. Então, o arquivo rdata reproduz o que você tem no seu ambiente de variáveis globais. Né? Você pode salvar um arquivo rdata com a função save, ou clicando aqui no disquetezinho, né, porque ele vai salvar o workspace. Quando você clica no disquete, ele vai salvar todos os objetos que estiverem aqui de uma vez só, né? Ele vai salvar sempre o total. Se você quiser salvar cada objeto em separado, você precisa clicar na função, usar a função save, né, e o nome do objeto que você quer salvar. Tá? De geral, vamos salvar aqui clicando no botão Save, clicando no disquete aqui, né, que vai salvar tudo, ou salvando já no final do RStudio, quando você fecha o programa, ele vai pedir para salvar seu arquivo rdata. Esse arquivo history que tem aqui, ele vai salvar a sequência de comandos que você utilizou naquela sessão, ele vai acumulando nas sessões que você trabalhou, que vão sendo salvas, para você poder ter uma memória do que você fez no seu trabalho. E vai aparecer aqui na aba History. Essa aba ela vai conter as informações do histórico do seu trabalho. Você tem o resultado, né? Então todos os comandos que foram dados, eles vão aparecer na aba History, notas, né? No caso aqui, os últimos que nós fizemos, notas e o desvio padrão. Se você quiser, você pode copiar, né, esses comandos, né, e voltar para o seu documento. É uma forma de você ter uma memória e você ter rapidamente poder reproduzir o que você fez em outros dias de trabalho. Então, o arquivo rhistory, né, ele ponto, né, rhistory, ele vai aparecer aqui no history, e o arquivo rdata vai refletir o que nós temos aqui na variável de ambiente. Esses arquivos não têm nome, só tem a extensão. Ponto .history é a extensão, ponto .rdata é a extensão, assim como nós temos a extensão ponto .r, a extensão de um arquivo de script. Quem trabalha com Windows, não existe muito essa cultura de você ter um arquivo que só tem extensão, não tem nome. Mas o pessoal que trabalha com Unix, com Linux, é mais comum você ter alguns arquivos básicos, são arquivos operacionais ou arquivos básicos, que contém informações gerais, né, que só tem a extensão, não tem o nome. Então o R ele foi criado originalmente no Linux, né, ele reproduz dentro do Windows essa mesma visão, essa mesma experiência, né, que o pessoal que trabalha mais com Unix, com Linux tem. Então, quando você tem um arquivo aqui como rdata e rhistory sem um nome, só extensão, quer dizer que ele foi salvo
automaticamente, ou foi salvo refletindo uma informação geral que você trabalhou. Quando você coloca o nome, você salva especificamente uma seção que você quer trabalhar. Só por isso que não tem um nome, as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, né? O que é esse .rdata? É um arquivo que só tem extensão, não tem nome, é como se fosse um arquivo de texto .txt, sem o nome do arquivo, só .txt. Não é comum isso no Windows, mas é comum, então, nos programas, para quem usa o Linux ou usa o Unix. A ideia é essa, é um arquivo genérico. Né? Então, não genérico no sentido, ele tem uma especificidade, é um arquivo que reflete a história, o ambiente, mas ele foi salvo como uma função do próprio programa vamos dizer, de registrar tudo aquilo que foi feito na sessão. Esse é o objetivo, então, nesse caso específico do RStudio.